livro de Jó, capítulo 1 e o verso 1, diz assim a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Somente esse versículo para nós meditarmos na palavra do Senhor. Os irmãos, podeis tomar o seu assento, já foi orado, e com certeza o Senhor já tem confirmado aquilo que Ele tem colocado no meu coração. E dentro dessa leitura, desse versículo que nós acabamos de ler, a respeito de um homem que havia nele algo que nós precisamos viver, isso que ele vivia na sua época, um homem sincero. Quem sabe, muitas das vezes, irmão, nós não temos encontrado pessoas sinceras, pessoas que têm vivido em sinceridade, ou não têm andado em uma verdadeira sinceridade. E também ele carregava o título de um homem reto. Quem é um homem reto? Um homem que procurou fazer as coisas de maneira correta. Então ele era considerado reto diante do seu Deus, diante do Deus a quem ele servia, o Deus que ele acreditava. Também ele traz aqui algo que ele carregava em si, temente. E é o que nós precisamos nesses dias que nós estamos vivendo, ser temente ao Senhor nosso Deus. Não é temer ao pastor, ao ministério, não é temer o irmão ou a irmã, não, é temer a Deus, irmão. Quando alguém realmente teme ao Senhor, irmãos, tudo que ele vai fazer para agradar ao Senhor, de forma que seja em obediência ao Senhor nosso Deus. Isso é temer a Deus. Eu não vou fazer porque eu temo a Deus. Eu não vou praticar porque eu temo a Deus. Eu não vou frequentar ou realizar algo porque eu sou temente ao Senhor. Porque Deus ama, irmão, aquele que teme a Ele. Outra coisa aqui, irmãos, ele também se desviava-se do mal. Homem que jamais, irmãos, ele ficaria em um local aonde iria, quem sabe, alguém apontar ou condenar por algo que ele tenha feito ou que ele tenha praticado. Então, irmãos, eu quero trazer essa mensagem, a reflexão para toda a igreja, para os irmãos, que essa foi a riqueza que Jó não perdeu. Muitos têm pregado, irmãos, a respeito de uma riqueza que Jó perdeu. Mas de tudo isso que eu acabei de falar, irmãos, foi a única riqueza que Jó não perdeu. Ele não perdeu a sua sinceridade, ele não perdeu a sua retidão, ele não perdeu o seu sendo temente a Deus e ainda se desviando do mal que poderia vir contra ele. Apenas ele se prontificou ser um homem reto diante de Deus. E é o que nós precisamos ultimamente, irmãos, é vivermos essas bênçãos, essas riquezas que Deus concedeu na vida de Jó. Quem sabe, irmãos, todos nós precisamos de uma riqueza como essa. Algo, irmãos, que muitas das vezes as pessoas só enxergam algo que ele possuía, algo que ele tinha. Diz a palavra do Senhor que ele possuía 10 filhos, 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E assim, irmãos, era a riqueza de Jó. Não só os filhos, como tinha bastante camelo, jumenta, servo ao seu favor e muito mais. Porque aqui, se você continuar a leitura, você vai ver a riqueza que Jó possuía. Então era um homem, irmãos, que tinha aí algo para oferecer para os seus amigos, algo que ele tinha para oferecer para a sociedade, algo que ele tinha para oferecer àqueles que precisavam. Quem sabe, quando alguém precisava de alguma coisa, dizia assim, vai lá na casa de Jó. Alguém precisava de um empréstimo, vai na casa de Jó. Ou alguém precisava de uma jumenta, vai lá na casa de Jó. Eu preciso de um servo, vai lá na casa de Jó. Então ele era um homem que tinha possibilidade e tinha uma propriedade para ajudar aqueles que necessitavam.
E foi exatamente essa riqueza que Jó acabara de perder, porque o próprio adversário, ele se apresenta entre os filhos de Deus para até mesmo querer impor contra a vida desse homem. Um homem a quem Deus achou retidão, sinceridade, lealdade. Esse homem a quem Deus depositou, irmãos, a sua retidão. E é dessas pessoas que nós precisamos nos dias que nós estamos vivendo, para vivermos uma vida como Jó viveu. Quem sabe, irmãos, faltou alguma coisa na sua casa, você já está voltando atrás, ou quem sabe está murmurando contra o seu Deus, ou murmurando contra algo que o Senhor ainda não fez na sua vida, não fez na sua família ou na sua empresa, ou algo que você pedia ao Senhor e Deus ainda não concedeu. E muitos têm feito dessa forma, voltado atrás, têm desistido, mas não têm adquirido aquilo que Jó tinha, a sua retidão, a sua sinceridade. Isso nada mais é, irmão, mais do que comunhão que Jó tinha com Deus, em cima de tudo aquilo que ele possuía. Mas quando o adversário, nosso inimigo, o diabo, como titula aqui a palavra do Senhor, ele introduziu no meio dos filhos de Deus e se apresentou, e Deus o questionou dizendo: observaste o meu servo? E ele disse: sim, tenho observado, homem íntegro, homem reto, homem que desvia-se do mal. E aqui nós observamos que o próprio adversário disse também: um homem bem-sucedido, um homem que tem tudo, como ele irá blasfemar contra o seu Deus ou contra o Deus a quem ele serve? E o Senhor permitiu que o tocasse em tudo o que ele tinha, principalmente, irmãos, na área familiar, que é uma das áreas que muitas das vezes nós amamos e nós temos a nossa família como o nosso bem maior nessa terra, é a família. E foi exatamente aí foi aonde o adversário tocou nos seus filhos e tocou em tudo que ele possuía, de certa forma, tirando toda a sua riqueza, tirando o seu ciclo familiar, e ali ele ainda continuou com a sua sinceridade, com a sua lealdade, com a sua fidelidade diante do Deus a quem ele servia. E o que eu mais me encho de alegria, irmãos, é que Jó não tinha em suas mãos o que você tem hoje, a palavra para ser orientada, a palavra que te dá, aleluia, um respaldo, aleluia, do Deus a quem você serve, o Deus a quem nos demonstrou quantas maravilhas, quantas coisas maravilhosas. Você acha que Jó tinha, irmão, testemunho de quem é realmente o Deus que ele servia? De maneira nenhuma. Ele não tinha em suas mãos as escrituras que eu e você, nós temos hoje. Então a possibilidade que eu e você temos para servir e acreditar em um Deus tão maravilhoso, um Deus que em meio à circunstância, em meio à tribulação e em meio às coisas que não estão dando certo, você deve acreditar, confiar no Senhor nosso Deus, porque Ele dará a resposta, Ele dará a solução, Ele trará aquilo que você precisa, e é exatamente isso que nós temos buscado nesse Deus a quem nós servimos, é isso que nós temos apresentado a Ele. Tudo aquilo que vem nos afligir, tudo aquilo que vem nos tirar da presença do Senhor, é exatamente isso que nós apresentamos ao Senhor nosso Deus, para que Ele esteja constantemente livrando de todo mal que possa vir contra nossas vidas. Mas quem disse que o adversário, ele fica contente comigo ou com você ou com qualquer um de nós que prosperamos diante do Senhor a quem nós servimos? Então ele quer de certa forma tocar, ele quer tirar, ele quer arrancar aquilo que nós mais amamos, para nos decepcionar ou até mesmo para nos fazer voltar atrás. Mas o Senhor requer que nós mantemos a nossa comunhão com o Senhor. Ele requer que nós mantemos a nossa sinceridade, a nossa lealdade, a nossa fidelidade ao Senhor nosso Deus. E é essa comunhão que Jó tinha plenamente com o Senhor nosso Deus. Então, de forma alguma, devemos deixar de acreditar
na obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E Ele continuará, irmãos, realizando a sua obra. Independente do que aconteça, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor nosso, para nós testificar que realmente Ele está conosco, atravessando qualquer obstáculo, qualquer adversidade. Ele tem demonstrado presente nas nossas vidas, e nós vamos continuar, assim como Jó não desistiu, ele permaneceu, mesmo tirando os seus filhos, mesmo tirando a sua riqueza, e além de tudo, irmãos, quando ele se encontrava sem praticamente tudo que ele havia perdido, a sua propriedade, os seus filhos, e ali veio o inimigo novamente, até mesmo se apresentar ao Senhor e disse, se ele ainda não blasfemou, se ainda não blasfemou contra o Deus a quem ele servia, ao Senhor, é porque ele tem saúde. E o Senhor permitiu para que ele tocasse nos seus ossos e na sua pele, mas não tocasse no espírito a qual pertencia ao Senhor nosso Deus. E veio, irmãos, uma lepra, veio as feridas sobre o corpo de Jó, e ele foi para a frente da sua casa, ali se coçar com caco de telha, ele ali foi, irmãos, de uma certa forma, quem sabe cheirando mal, a ponto de até mesmo a sua própria mulher ou a sua esposa o rejeitar e dizer para ele, como ainda você mantém a sua fidelidade, a sua lealdade, a sua retidão nesse Deus que tirou tudo, que permitiu que tudo isso acontecesse. E ele diz para ela, você fala como uma louca, eu vim nu e nu eu retornarei, eu voltarei. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. E dessa forma, dessa maneira, ele ainda permaneceu fiel com o Senhor. Ele ainda permaneceu em comunhão com o Senhor nosso Deus. Então, irmãos, isso nada mais é uma demonstração de quem realmente Jó era diante do Senhor, o seu Deus. E aí eu pergunto para você nesta noite, como você tem se mantido diante do Deus a quem você serve? Será que você tem mantido essa lealdade, essa fidelidade diante do Senhor que você serve, ou do Deus que nós servimos? Nós devemos tomarmos o conceito de que, independente do que aconteça, Ele continuará sendo Deus nas nossas vidas, para fazer grandes coisas, grandes maravilhas, assim como aconteceu na vida de Jó, poderá acontecer na vida de qualquer um de nós. Nós estamos sujeitos a qualquer coisa neste mundo, nessa terra, mas o que nós devemos garantir é essa riqueza que Jó não perdeu. Qual foi a riqueza que Jó não perdeu? A sua sinceridade. Ele não perdeu a sua retidão, ele não perdeu o seu temor diante de Deus, e também ele não perdeu a oportunidade de estar em um local aonde nada pudesse te condenar, ainda que os inimigos, até mesmo os seus amigos, entre aspas, venham condenar e dizer assim, não é possível que Jó, passando pela situação que está passando, e ainda ele mantém a sua sinceridade, a sua lealdade, a sua comunhão com o Senhor. Não é possível. Ele deve ter pecado, ele deve ter feito algo contra o Deus Todo-Poderoso para permitir essas coisas na vida dele. E assim, irmãos, Deus também operou de uma certa forma na vida dos seus amigos, para que Jó fizesse orasse pelos seus amigos, a ponto, irmão, dele fazer vários questionamentos a Deus, pelo motivo ou pela situação que ele estava enfrentando, assim como muitas das vezes nós questionamos, por que isso, por que aquilo, mas nada, irmãos, porque é para que a obra do Senhor se realize na vida daqueles que temem ao Senhor nosso Deus. Então o porquê você deve deixar para trás, e você tem que buscar o porquê
que Deus está aprovando, porque Deus está permitindo, porque Deus está realizando, porque algo maior o Senhor vai realizar, algo grande o Senhor vai fazer, algo grande e poderoso Ele realizará na minha vida, na sua vida. É somente crer, confiar, irmãos, no Senhor, e Deus entrará com providência. Você não morrerá, aleluia, na luta, você não morrerá nessa batalha, mas sim o Senhor vai te dar vitória, porque o salmista disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Enquanto você estiver acreditando que o Senhor está com você, acredite, irmãos, que Ele não vai te abandonar, Ele não vai te rejeitar, Ele não vai te deixar, apenas Ele vai proteger, Ele vai cuidar de você em cada momento difícil que você estiver atravessando. Então é somente confiar no Senhor nosso Deus e manter essa comunhão que Deus o ama, irmãos. Que comunhão é essa, irmãos, que nós buscamos em Deus? É estar sempre orando uns pelos outros. Qual é a comunhão que o Senhor requer de nós? Que nós estejamos prontos, irmãos, para fazer a obra do Senhor em conjunto, não somente esperando por um ou por outro, não, fazemos em conjunto, estar sempre reunido na casa do Senhor, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Essa é a demonstração que nós temos comunhão uns com os outros e principalmente com Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós adoramos, o Deus a quem nós acreditamos que há uma promessa de Deus para a sua igreja, uma promessa de Deus para a sua vida, há uma promessa de Deus para a sua família, há uma promessa de Deus para um povo que foi, aleluia, remido no sangue de Jesus, e é por esse motivo que eu e você estamos aqui. Então vale a pena, irmão, nós confiar nesse Deus poderoso, vale a pena nós manter a nossa sinceridade, a nossa lealdade com o Senhor nosso Deus, porque Ele não te abandonou, Ele está presente na sua vida em todos os momentos difíceis. E não é qualquer prova que você vai abandonar o barco, não é qualquer motivo, irmãos, qualquer crítica que você vai deixar, aleluia, o Senhor. Não é qualquer decepção que você vai largar a fé. Mas tenha, aleluia, confiança que Deus, na hora certa, no momento certo, Ele vai fazer o milagre. No momento certo, Ele vai fazer, aleluia, a providência acontecer. Porque Ele é um Deus provedor, é um Deus, irmãos, que nos ensina que o momento que você está passando hoje é ruim, acredite que amanhã vai melhorar. Se amanhã não melhorar, acredite que no próximo mês vai melhorar. Acredite, se o ano passado não deu certo, acredite que esse ano vai melhorar. E assim Deus vai nos dando força, vai nos dando condição para vencermos, aleluia, as batalhas. Porque isso nada mais é riqueza espiritual. Porque, irmão, se você ficar preso em riqueza material, você vai sofrer. Se você estiver preso, aleluia, em riqueza material, você vai padecer. Se Jó estivesse apoiado na sua riqueza material, ele tinha fracassado. Mas qual foi o apoio que ele teve? Na sua riqueza espiritual. Um homem que temia o Senhor, um homem que era sincero diante do Senhor, um homem que tinha retidão diante do Senhor, um homem, aleluia, que ali guardava os princípios do Criador. E é isso exatamente que nós precisamos viver nos dias que nós estamos vivendo. Muitas das vezes a gente observa aqui, observa ali e diz assim: as coisas estão se desmoronando, as coisas estão dando tudo errado, isso não está dando certo, a igreja está desvaziando, a igreja, creia, meus amados irmãos, que Deus, no momento certo, na hora certa, Ele entrará com providência, e eu tenho certeza que a igreja vai prosperar, a igreja vai crescer, a igreja vai permanecer, a igreja tem as bênçãos do Senhor nosso Deus. Porque Ele promete isso, irmãos, para a igreja. Ele promete isso à igreja. E por esse motivo nós devemos se apoiar na riqueza espiritual, porque ela vem do céu. Assim como ela fez presença na vida de Jó, também se fará presente nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso são riquezas espirituais que vêm do céu, que vem da divindade de Deus para nossas vidas.
Aí você pega aí no capítulo 1 e verso 2, dando a continuação, você vê que fala o 1 e o 2, capítulo 1, o 2 e o 3 fala de bens material, algo que Jó perdeu. No capítulo 1, verso 8, fala de bem espiritual que Jó não perdeu. No capítulo 1, verso 10 e 11, fala de bens material que Jó perdeu. No capítulo 2 e o verso 3 fala de bens espiritual que Jó não perdeu. No capítulo 2, verso 4 e 5 fala de bens material que Jó perdeu. Mas ele foi beneficiado nas riquezas espirituais, porque ele não desistiu, ele não blasfemou, ele não voltou atrás, mas ele manteve a sua fé, ele manteve a sua fidelidade, ele manteve a sua lealdade, o Deus a quem ele servia. E é dessa forma, dessa maneira, que eu e você devemos acreditar que as promessas de Deus virão sobre as nossas vidas, e é por isso que nada vai nos abalar, nada vai nos tirar da presença de Deus, nada vai nos tirar, aleluia, aquilo que o Senhor nos concedeu gratuitamente, irmãos. O Senhor não irá tirar de mim, tirar de você, algo que Ele concedeu para nós gratuitamente, que nós não merecíamos, mas Ele nos concedeu. E isso, irmãos, nós devemos valorizar, agarrar com as duas mãos e dizer: o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso para cumprir, aleluia, as suas promessas nas nossas vidas. Nós observamos, irmãos, alguns personagens bíblicos que de certas formas errou, ou até mesmo perdeu algo que precisava preservar diante do Senhor nosso Deus. Esaú, um homem, irmãos, que veio do campo e ali cansado, com fome, e chegou até o seu irmão Jacó e disse: me dá um prato de comida, porque eu preciso comer. E Jacó disse: é o seguinte, se você me passar a sua primogenitura, eu te darei. E ele disse: que me vale? Se eu já estou praticamente morto de fome. E ali, irmãos, ele negociou e concedeu a Jacó a sua primogenitura para Jacó. Um homem que faltou, irmãos, espiritualidade, algo que ele não podia perder, mas acabou cedendo. Também, irmãos, nós vamos falar aqui de Balaão, um profeta que era abençoado por Deus, abençoou o povo de Deus, mas de certa forma, foi barganhado ali com Abimeleque e acabou indo amaldiçoar o povo de Deus, de certa forma, até que chegou um ponto em que Deus, irmãos, trocou as suas palavras: como eu amaldiçoarei o Deus, se Deus o abençoou. Então, aquele rei achava que o próprio profeta poderia amaldiçoar o povo de Deus, mas quem disse, irmãos, aquele que Deus abençoou, quem disse que Deus vai amaldiçoar, ou Deus vai usar alguém para amaldiçoar? De maneira alguma. Está em Número capítulo 23, versos 7 e 8, a história de Balaão. Falando também, irmãos, do personagem Davi, um homem segundo o coração de Deus, que caiu, irmãos, de uma certa forma, deixando, irmãos, quem sabe, de vigiar, e saiu da guerra, ficou no seu palácio, subiu no terraço, e ali encontrou, viu ali uma mulher banhando, e o desejou, e pegou para si, irmãos, e caiu em um pecado de adultério. Está em 2 Samuel, capítulo 12, verso 5, traz a narração dessa passagem, que Davi caiu, a ponto, irmãos, de vir um profeta Natã e revelar para ele o seu pecado. Algo, irmãos, espiritual, que também ele não preservou, diante do Deus a quem ele servia. Também, irmãos, nós podemos falar aqui de Sansão, que tanto confiava na sua própria força, a ponto, irmãos, de, com a queixada de jumenta, aí ele matava 1000 homens, só com uma queixada de jumento. E quantas guerras, quantos homens ele matou, até mesmo na sua própria morte. Mas também fracassou diante, irmãos, de uma confiança em uma mulher, confiança em pessoas, confiança em homens. E ali contou o seu segredo, e os homens ali
rasparam a sua cabela, cortaram suas tranças, e ele perdeu a sua força, e eles foram e arrancaram seus olhos, e ele, irmão, padeceu, porque não teve mais essa comunhão que ele tinha com o Senhor. A ponto, irmãos, de quando eles começaram a zombar dele, ali naquele grande templo, amarrado no tronco ali, e ele pediu só mais uma vez que o Senhor retribuísse ou trouxesse novamente a sua força. E ali matou mais gente do que na sua própria vida, irmão. Diante do que, irmão? De uma falha do Deus a quem servia. Está em Juízes, no capítulo 16 e o verso 19. Também falamos, irmãos, no Evangelho de Jesus, escreveu Mateus, no capítulo 19, o verso 21, traz também, irmãos, um jovem que ali se apresentou diante de Jesus e disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele disse: vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Ele, irmão, preferiu se apoiar nos seus bens, ele preferiu se apoiar naquilo que ele possuiu. A palavra do Senhor diz que ele baixou-se a cabeça e se retirou. Preferiu, irmãos, se apoiar no que ele possuía, no que ele tinha, mas não seguiu ao Senhor. Também traz a narração, traz o texto no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 12, o verso 18, de um rico insensato. Um homem, irmãos, que só ajuntava, né? Só queria, quem sabe, tudo para ele. Então, irmãos, ele tinha um celeiro pequeno, aí ele pegou esse celeiro e disse: muito pequeno, eu vou construir um maior e vou ajuntar tudo que eu plantei, a minha plantação, e vou colocar nesse maior celeiro. E assim ele fez. E depois, irmãos, que ele estava com o celeiro cheio, ele disse: agora minha alma come, dorme, descansa, porque de nada tenho falta. E o Senhor se apresentou para ele naquela noite ou naquele dia e disse: e se hoje eu te pedir a tua alma, o que tu tens, para quem será? Se apoiou, irmãos, naquilo que ele ajuntou. Esqueceu, irmãos, das promessas de Deus. Esqueceu daquilo que o Senhor tem a oferecer. Então, são pessoas, irmãos, que se apoiam na sua riqueza, naquilo que possui. E aqui também fala a respeito de Judas Iscariote. O texto está em Mateus capítulo 26, verso 14 e 15, fala-se esse texto, um pequeno texto, mas traz algo que Judas Iscariote cometeu. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e ali, irmãos, algo que ele achou que ia ter lucro, ele achava que ia ser beneficiado, mas foi a pior coisa que ele pôde fazer na sua vida, foi ter vendido Jesus, ou até mesmo, na verdade, se vendido para entregar o mestre. Mas como tudo já estava traçado para que se cumprisse a palavra do Senhor, mas foram homens que erraram, foram pessoas, irmãos, que decaíram de certa forma, porque muitos se apoiaram, quem sabe na sua própria sabedoria, no aquilo que possuía, pessoas que achavam que Deus iria poupar, mas foi trágico para essas pessoas que cometeram, irmãos, esses delitos, e aí foi trágico. E assim, irmãos, poderá acontecer com qualquer um de nós. Mas o que o Senhor nos alerta no dia de hoje é: mantenha a comunhão, mantenha a sinceridade, mantenha a fidelidade, mantenha a retidão diante do Deus a quem você serve. Porque Deus, irmãos, Ele nos preserva, Ele nos dá, aleluia, condição para nós vencermos qualquer barreira, vencermos qualquer obstáculo, porque Ele está conosco, Ele nunca nos abandonou, Ele sempre vai nos dar algo que nós precisamos. Quem sabe, irmão, nós se desesperamos diante de situações, mas Deus já está entrando com providência lá na frente. Olha lá para frente que você vai observar, você vai ver a providência de Deus acontecer. E Deus continuará, aleluia, continuará realizando a sua obra no meio da sua igreja, no meio do seu povo.
assim como Jó, irmãos, esse homem que deixou aqui no seu livro, exemplo de um homem sincero, de um homem reto, de um homem íntegro, de um homem temente a Deus, um homem que jamais ele estaria compactuando com o mal, apenas ele se desviava, né? Vamos dizer, ele estava no lugar que ele estava, tudo que vinha contra ele, nada o atingia, porque por causa da sua lealdade, a sua fidelidade ao Deus a quem ele servia, e nada daquilo que ele perdeu, irmãos, nada daquilo que ele perdeu, ele se decepcionou, mas ele acreditava que Deus, aleluia, iria entrar com providência, assim como entrou. Aí você vai lá no capítulo 42 de Jó, você vai observar, capítulo 42, você vai observar que o Senhor vira o cativeiro de Jó. Em que momento, irmãos? No momento em que ele orava pelos seus amigos. E muitas das vezes, irmãos, o que nos resta manter esta comunhão, mantermos essa lealdade, essa fidelidade com o Senhor, é quando nós oramos pelos nossos amigos e inimigos. Quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, aquele que nos maltrata, aquele que nos maldizem, porque isso nada mais é ensinamento de Jesus para nós. Ensinamento de Jesus, porque se nós abençoar somente aquele que nos abençoa, né, que galardão nós temos? Se nós fazer o bem só aquele que nos faz o bem, que galardão nós teremos? Mas quando nós oramos, intercedemos em favor daqueles que nos perseguem, daqueles que nos maldizem, nós teremos resposta de Deus. E foi exatamente isso que Jó fez, irmãos, orando pelos seus amigos. No capítulo 42, e o verso 10 diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então Deus o devolveu tudo o que ele possuía em dobro, inclusive a sua família. E assim Deus, irmãos, prosperou, o Senhor abençoou e Jó foi vitorioso. E eu e você, acha que nós não seremos vitoriosos? Pensamos que nós não seremos vitoriosos? Com certeza, irmãos, porque o Senhor, nosso Deus, Ele nos dará a vitória. Ele já nos garantiu a vitória. E Deus, com certeza, Ele continuará nos alegrando, continuará nos abençoando, nos edificando, irmãos. Mas o que nós precisamos é manter a nossa lealdade, a nossa fidelidade diante do Senhor, nosso Deus, para que Ele se agrade de nós. Porque quem testemunhou de Jó, irmãos, não foi os seus amigos, mas foi o próprio Deus. Observaste o meu servo Jó? Um homem íntegro, um homem fiel, um homem sincero, um homem que ali Deus o preservava. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante de tudo que ele passou, de tudo que ele enfrentou, ele permaneceu, aleluia, fiel ao Senhor nosso Deus. A gente sabe, irmão, se você ler toda a passagem, você vai observar que houve sim questionamento de Jó. Mas quando o Senhor falou diretamente com ele, ele disse: ó Senhor, eu só conheci o Senhor de ouvir falar. Agora eu, aleluia, sei quem é o Senhor que eu sirvo. Então, irmãos, espera que Deus vai falar, Deus vai agir, Deus vai mostrar para mim, vai mostrar para você que há uma saída, que nem tudo está perdido, nem tudo, irmãos, está perdido. Continue crendo que na hora certa Deus vai falar. E assim, irmãos, é o que acontece com muitos nos dias de hoje. As pessoas só conhecem a Deus de ouvir falar, mas experiência com Deus não tem, né? Intimidade com o Senhor não tem, de maneira alguma, porque se tiver, irmãos, intimidade com o Senhor nosso Deus, jamais voltaria para trás, jamais deixaria de servir esse Deus tão maravilhoso, irmãos, que deixou inserido na sua palavra quantas bênçãos, quantas maravilhas, quantos irmãos atravessaram e foram vencedores. Quantos venceram, irmãos?
E por que também nós não venceremos? Se nós permanecermos, aleluia, nessa comunhão, se nós permanecermos nessa fidelidade, nessa lealdade ao Senhor nosso Deus, muito mais Ele vai dar para mim e para você. E assim, irmãos, Deus, aleluia, vai selar, aleluia, trazendo para você muitas bênçãos, muitas vitórias, e nós seremos vitoriosos. Creia nesta palavra que Deus tem concedido para mim e para você nessa noite. E que você saia daqui, aleluia, regozijando que tudo que Ele planejou, que tudo que Ele, aleluia, tem a realizar, tenha certeza que Ele vai cumprir, porque Deus, aleluia, é um Deus zeloso, é um Deus que cumpre com a sua promessa, é um Deus que cumpre com a sua palavra. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará, antes se cumprirá tudo que Ele, aleluia, deixou escrito na sua palavra. Então nós vamos permanecer crendo, nós vamos permanecer acreditando nas promessas de Deus, e as promessas de Deus para mim e para você são estas, e o que nós devemos fazer? Mantenha a comunhão, mantenha a comunhão com esse Deus tão maravilhoso, aleluia, porque assim como Ele me salvou, assim como Ele te salvou, Ele também salvará muitos que há de vir, há de se achegar a esse lugar, e você vai, aleluia, abraçar, você vai acolher, e Deus, aleluia, vai retribuir com muitas e muitas bênçãos, porque essa é a missão da igreja, irmãos, essa, aleluia, é a fidelidade da igreja. Mantemos a nossa lealdade, a nossa fidelidade ao Senhor nosso Deus, e a igreja do Senhor, aleluia, com certeza irá fluir. A igreja do Senhor com certeza irá fluir constantemente nas nossas vidas. Que Deus continue falando, que Deus continue realizando as bênçãos que Ele tem prometido, não só para essa igreja, mas para todos que nele confiam, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que guardam a comunhão, a fidelidade, a lealdade ao Senhor nosso Deus. E fazendo isso, Deus nos honrará. Deus nos honrará. Por que Ele honrou a Jó? Por que não nos honrará? Deus, com certeza, vai nos honrar cada dia nas nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Com permissão do pastor, posso dirigir uma oração? Amém?